Tá aqui a atividade das páginas 167 e 168, para fazer a leitura e para responder a página 89 e 170, certo? Certo. Beli e Alana. Aqui eu fiz a imagem, mas agora eu lembrei que todos vocês têm o material, inclusive a Alana, né? Aqui, ó. Vocativo e aposto. Dá para vocês verem a imagem direitinho? Tá. Tá? Bora lá. Vou pegar aqui o meu para ficar melhor. Página 169. Vocativo e aposto. Como é que vocês estão, gente? Todo mundo bem? Sim. Sim, tranquilo? Sim. Ó, leia a charge. Leia a charge a seguir. O bonde da história. Entenda, querida. 2002 é para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001. É uma charge de Agele. Observe na fonte da tirinha a data em que ela foi publicada. Quando é que ela foi publicada? 1º de janeiro de 2002. 1º de janeiro de 2002. Agora responda. Como pode ser explicada a fala 2002 é para quem pode? O que isso pode significar? E a passagem de um ano para o outro é normalmente para pessoas que têm mais dinheiro? Muito bem. Na verdade, ele diz assim, ó, essa virada de ano, o nome, primeiro, Réveillon, ele já traz essa ideia de comemoração, de festividade. No caso deles, que são pessoas humildes, ele pensa o seguinte, essa virada, esse 2002 é para quem tem algo para comemorar. Nós, por enquanto, não temos. Ou nós não temos, não por enquanto, mas nós não temos. Então, a ideia é coisa, gente, eu quero que vocês pensem em relação a aniversário. E eu ouvia muito isso quando eu era criança, quando dizia assim, ó, tá chegando o meu aniversário. O aniversário, a ideia que se tinha era da festa, da comemoração. Aí vinha um adulto e dizia assim, não é teu aniversário, tu vai completar anos. Quer dizer que eu vou mudar a idade, né? Comemoração ali, a mudança em relação à idade, mas que não vai ter comemoração. Então, quando eu falo aniversário, é como se eu fizesse a ligação com a festa. A mesma coisa é o que ele está falando aqui. Entenda, querida. 2002 é para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001. Eles ainda não comemoraram, porque eles não tiveram nenhuma mudança de vida. Então, uma possibilidade é de que passar de um ano para o outro só tem sentido para quem tem o que comemorar. Ou quem pode comemorar. Para eles, é uma data como outra qualquer. É um dia, de um dia para o outro, como um dia qualquer. Certo? Certo. Letra B. Qual é a razão de o personagem dizer que ainda está esperando a passagem para 2001? Eles também não puderam comemorar o Réveillon de 2020 e 2001. Não tiveram oportunidade, não tiveram condições. Essa segunda resposta, letra B, ela está diretamente ligada com a letra A. Provavelmente, para a família retratada na charge, não houve transformação de sua realidade que justificasse comemorações. A passagem para 2001 também marca o início de um novo século, certo? Todos responderam, Alana, Brenda, o Samuel não está aqui, né? Ele assistiu a aula passada? Sim. E cadê ele? Na letra C, transcreva, digam-me vocês, o vocativo presente na charge. Onde é que está esse vocativo? Querida.
Querida. Exatamente, querida. No fundo da imagem, vê-se fogos de artifício. Que elemento pode explicar a presença desses fogos? A comemoração de Réveillon. A comemoração da virada do ano de 2002, Réveillon. Muito bem. Letra E. Não, letra F. Pegar o bonde da história. É uma expressão utilizada para indicar a necessidade de ter conhecimento sobre a realidade que nos cerca, sobre o que acontece ao nosso redor, para que não fiquemos alienados dos fatos que transformam nossas vidas e mudam nossas histórias. Em sua opinião, por que foi dado esse título à charge? Oi. A senhora pulou a letra D? Foi mal. Que tipo de sentimento do personagem esse vocativo revela? Tristeza? Quando ele fala assim, ó, entenda, querida, é tristeza? Quando você fala assim, minha querida, quando eu digo minha flor, o que eu quero dizer? Carinho. Oi? Carinho. Carinho, atenção. Ele tá falando com a esposa. Nesse contexto, da forma que tá aqui, ó, entenda, minha querida, ele tá sendo carinhoso, atencioso com ela, tentando fazer com que ela entenda algo que às vezes é imperceptível pra gente. Como essa realidade de pensar assim, crianças não percebem essa diferença. Tudo é festa, né? Elas esperam o aniversário com toda a empolgação, não atentam para aquela... Depende da idade também, né? Que às vezes o pai não tem condições de fazer aquela comemoração, mas está chegando aquela data, então ela fica na ansiedade, na expectativa, tá certo? Sim. Tudo bem? Posso ir para F? Pode. Então ele diz assim, ó. Em sua opinião, por que foi dado esse título à charge? O bonde da história. Porque o bonde fica passando que nem os anos? Quando a gente fala assim, ó, eu perdi o bonde da história, o que significa? Não. Se eu tiver aqui, você, por exemplo, a gente está tendo uma conversa em sala de aula e alguém saiu, depois voltou. Quando ele voltou, ele está perdido na história. Aí ele pode dizer assim, ó, eu perdi o bonde. Eu perdi o fio da história, que ele não entendeu o que está acontecendo. Quando ele fala assim, ó, o bonde da história é que os personagens podem não entender a realidade. Quando ela fala isso, quando ele diz isso, entenda, querida, 2002 é para quem pode. Nós ainda estamos esperando a passagem para 2001. É como se ela estivesse na expectativa, esperando algo que não vai acontecer. E ele estivesse chamando ela para a realidade. Ele estivesse mostrando para ela qual é a real situação deles naquele momento. Então ele diz assim, ó, o título pode significar que os personagens ficam alheios, não o marido, porque o marido é que está situando todo mundo, alheios de fora de fatos e eventos que outras pessoas com mais condições que eles podem vivenciar. Certo? Samuel, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Certo, gente? Tudo bem essa página? Sim. Bora lá rapidinho. Leia o texto a seguir. Página 170, Foz do Iguaçu. Maravilha. Maravilha nossa. Ao longo de quase 3 quilômetros de fronteira, o rio Iguaçu vai despencando de forma dramática. Ao todo, formam-se 270 cachoeiras pela poderosa Garganta do Diabo, com 80 metros de altura. Eis as cataratas do Iguaçu. Metade nossa, metade dos nossos vizinhos argentinos. Ainda tem a usina de Itapu, um dos mais engenhosos complexos hidrelétricos do mundo, a 12 quilômetros do centro de Foz. Na letra A, a que termos das frases se referem os termos destacados? Na primeira frase, no primeiro parágrafo, o que está destacado está aqui, ó,
Tá meio apagado, mas é esse daqui, ó. Esse tá destacado, bem retinho, que eu acabei de marcar. E esse daqui, ó. O primeiro é metade nossa, metade dos nossos vizinhos argentinos. O segundo destaque, que é no segundo parágrafo, é um dos mais engenhosos complexos hidrelétricos do mundo. A que termos das frases se referem os termos destacados? Metade nossa, metade dos vizinhos argentinos se refere a que termo da frase? Quem é que está riscando a minha tela junto comigo? Apaga. Eu não vou conseguir apagar. Quem riscou tem que apagar e eu vou bloquear os riscos. Bora, gente, eu não vou brigar, não. É só porque quando a gente passar para o próximo slide, essa mancha, eu tiro o meu, mas eu não consigo tirar o seu. Ó, eu tiro o meu, mas eu não consigo tirar de quem riscou. Tia. Oi. Veja seu chat, por favor. Meu chat. Tá. Tá bom, Flor. Tá certo. Menino, quem é que tá riscando essa tela? Bora apagar quem riscou essa daqui. Não, essa de preto que tá aqui, ó. Não foi eu. E quem foi? Eu vou deixar aqui, ó. Mas vocês sabem que quando eu passar pro próximo, vai ficar aqui a mancha, porque eu não consigo tirar. Eu consigo tirar o meu. Uhum. Aí, ó. Bora lá. Voltando. Lá na primeira, o primeiro termo destacado, ele se refere, faça uma setinha lá para Cataratas do Iguaçu. Tem assim, ó, eis as Cataratas do Iguaçu. Metade nossa, metade dos vizinhos argentinos. Vocês vão pegar essa parte que está destacada em preto e fazer uma seta para Cataratas, logo aí do lado. Porque a pergunta é, a que termos das frases... Jesus amado. Que susto. Eu chego e tiro o fone de ouvido, quase que eu fico surda. Meu Deus. Que susto, gente. Ave Maria. Deixa eu vou botar aqui o computador para carregar. Tá. Aqui na letra e no segundo termo, o destaque, um dos mais engenhosos complexos hidrelétricos do mundo. Puxem uma setinha e coloquem usina de Itaipu. Esse é o termo a que essa explicaçãozinha aí se refere. Certo? Tudo bem a letra A? Tudo bem a letra A? Sim ou não, gente? Posso passar para a letra B? Na letra B, qual é a função que os trechos destacados exercem em relação aos termos a que se referem? É vocativo ou é aposto? Qual é a função? Jesus. Vocês estão me ouvindo direito? Tia, eu não estou escutando muito bem. De vez em quando. Peraí. Deixa eu puxar aqui meu computador bem para pertinho de mim. E agora, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim, né? Na letra B. Letra B, a segunda questão. Qual é a função que os trechos destacados, que a gente acabou de marcar aqui, a que cada um deles se refere,
exercem em relação aos termos a que se refere? Eles são vocativos ou eles são apostos? Aposto. Apostos, os dois. Os dois são apostos. Na terceira questão, leia a seguir o título e a linha fina de uma reportagem e o primeiro parágrafo logo abaixo. A linha fina é essa linha que vem logo abaixo da manchete, tá certo? Tem aqui, ó. Cerâmica marajoara brasileira. Há 35 séculos, índios já habitavam a ilha de Marajó. A civilização marajoara se desenvolveu por 1000 anos, entre 400 e 1400 de nossa era. Deixou obras de arte de fino lavor. Primeiro parágrafo do texto. Marajó, ilha indecisa, ora terra, ora água. Tá falhando. Tá falando para todo mundo ou só para ele? Só pra ele. Que pra mim tá. Pra mim tá falhando. Deve ser a tua internet, Samuel. As meninas estão me ouvindo. Tá falhando, tia. Olha bem o chat. Ó, Marajó, ilha indecisa, ora terra, ora água. No inverno, platôs ficam cercados por um tapete aquático que recobre 2/3 da superfície. A arte pré-cambralina deixou ali a mais bela representação de nossa arqueologia. As igaçabas, urnas cinerárias. Aí a gente vai para as questões. Além de qualificar a cerâmica marajoara, que função sintática o adjetivo pátrio brasileira exerce no título da reportagem? Peraí. Fala, minha gente. Isso aqui era para ser privado, não era não? Era, mas você tava no privado pra mim. Valeu-me, Cristo. Bora lá. Então, vamos lá. Ó. Tem assim, cerâmica marajoara. Ele está falando que, além de ser um adjetivo pátrio, ele exerce uma outra função sintática. Que outra função sintática pode exercer essa palavra, esse adjetivo pátrio aí dentro dessa frase? Dizer que essa cerâmica só existe no Brasil. Tia, tá falhando. Minha gente, agora tá ruim, porque... Digam vocês, meninas, tá falhando para vocês também? Não. Como é que eu faço? Cadê a Brenda? Brenda, tá falhando para você? Não. Aí o Samuel não me escuta. Samuel, deve ser a sua internet. As meninas estão me ouvindo direitinho. Quanto a essa questão aqui, ó. Lembrem-se que quando eu tiver o aposto, ele pode vir também depois de 2 pontos, sim ou não? Vocês lembram disso? Que além de vir entre vírgulas, né, no meio das frases, e que ele é deslocado, ele pode mudar a posição dele, ele não tem função nem de sujeito nem de predicado, ele vai ser deslocado de um lugar para o outro e ele não vai mudar o sentido. Então, ele está perguntando aqui, ó, além de qualificar a cerâmica marajoara, tá vendo como a internet dele acabou de cair? Além de qualificar a cerâmica marajoara, que função sintática o adjetivo pátrio brasileira exerce no título da reportagem?
Aposto. Exerce também a função sintática de aposto. Como assim? Pois tem a intenção de esclarecer a nacionalidade da cerâmica marajoara. A sua explicação, Isabelle, está correta, certo? Quando você fala assim, de qualificar e dizer que essa cerâmica é brasileira, sim. Isso é especificação, a explicação. Mas qual é a função sintática? De aposto também, certo? Certo. Beleza. Tudo bem para os outros? Letra C. Indique, no primeiro parágrafo do texto, um aposto. No primeiro parágrafo. Marajó, ilha indecisa, ora terra, ora água. No inverno, platôs ficam cercados por um tapete aquático que recobre 2/3 da superfície. A arte pré-cambralina deixou ali a mais bela representação de nossa arqueologia. As igaçabas, urnas cinerárias. Quais são os dois apostos que tem no primeiro parágrafo? Ilha indecisa. Tá entre... Deixa eu olhar aqui. As igabaças e As igaçabas. As igaçabas e as urnas cinerárias. cinerárias. Apostos. Esses dois? As igaçabas e urnas cinerárias. Menina, eu passei a letra B. Olhe, todo mundo sabe que eu uso óculos porque eu sou meio cega, né? E meu óculos já tá assim, no limite dele. O apurador de vista, como eu chamo, ele não tá funcionando direito. Então, quando eu passar um assim, vocês me avisem, por favor, viu? Que é pura problema de visão. Eu tava estranhando. Pois é, agora foi que eu olhei direito aqui e vi que tava faltando, gente. Perdão. Letra Eu B. achei que... Não, filho, é problema da vista da professora mesmo. Tô esperando encontrar uma ótica que me atenda, assim, particularmente para eu poder comprar a armação e fazer o óculos. Tá tudo fechado aqui. Mas eu tô cega, muito cega, vocês não têm noção. Letra B da terceira. Na linha fina, que é logo abaixo a manchete. Na linha fina, pode-se considerar aposto a expressão entre 400 e 1400 de nossa era? Sim ou não e por quê? Sim, porque explica. Sim, porque explica, tornando preciso o termo 1000 anos. Pode sim ser considerado um aposto, tá? Porque ele explica lá a expressão 1000 anos. Tia, Oi, você já corrigiu a prova? eu nem recebi, Flor. Ah, Deixa eu falar assim para vocês, ó. Já que você me perguntou, deixa eu dar uma explicação aqui para todos. Vou abrir e colocar todos vocês aqui na minha frente. A prova de vocês foi feita no computador e eu recebi somente o arquivo. Mas para que eu faça essa correção, eu preciso ter ela física. Então, eu estou entrando em contato com a coordenação e ela me disse que assim que tiver uma remessa que venha para a Teresina junto com o professor Erisvaldo, eles vão mandar. Eu vou estar devolvendo agora as provas do terceiro e do quarto ano que eu estou acabando de corrigir, colocando nota no sistema. E a de vocês eu estou aguardando que eles imprimam a prova e mandem para mim, porque eu não tenho. Duas coisas. Se eu for baixar todas as provas no meu computador, ele já está muito lento por conta do Zoom, né? Que eu tenho que ministrar as aulas e gravar as aulas. Então, já está muito pesado. Se eu for fazer o download, aí vai ficar mais pesado ainda. E também em relação, eles vão fazer a impressão da prova e trazer para mim. Vão mandar para cá, é quando eu vou fazer a correção. O quanto antes, eu tenho 2 semanas ainda na frente para poder fazer. E assim que eu tiver uma resposta, eu passo para vocês, tá? Por isso que eu ainda não corrigi. Eu até tentei baixar a prova
para eu dar uma olhada, mas eu não consegui. Então, para não sobrecarregar o computador e acabar prejudicando nossas aulas, eu conversei com a professora Adriana e ela ficou justamente de fazer essa impressão e mandar, tá? Tá. Vamos lá. Passar para a quarta, né? Não tô esquecendo nada mais não, né? Quarta questão. Transcreva no caderno os apostos presentes nas frases a seguir. Na letra A, cientistas descobriram que a baleia de bico, que é um cetáceo, que vive em grupos coesos, fica silenciosa em águas rasas. Possível estratégia de sobrevivência. Cadê o aposto? Cetáceo que vive em grupos coesos? Sim, tem mais outro. Possível estratégia de sobrevivência. Possível estratégia de sobrevivência. São os dois. Primeiro, cetáceo que vive em grupos coesos. Vocês podem, se não tiverem anotado todos, vocês sublinham e depois vocês anotam, certo? E possível estratégia de sobrevivência. Na letra B, aliás, tudo bem? Posso passar para a próxima? Sim. Pode. Letra B. Albert Einstein, o revolucionário físico formulador da teoria da relatividade, fez um manifesto contra as guerras no fim de sua vida. Qual é o aposto? O revolucionário físico formulador da teoria da relatividade. Perfeito, perfeito, isso mesmo. Na letra C, quero apenas isto, 2 pontos. Um lugar para morar. Qual é o aposto? Um lugar para morar. Um lugar para morar. Ótimo. Quinta questão. Quinta e última. Crie apostos para os nomes destacados nas frases. Não se esqueça de observar a pontuação adequada. Na letra A, o que foi que você colocou, Isabelle? Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade. Eu não fiz essa não, que era só até a 170. É porque eu esqueci de botar, mas era até a quinta. Respondam aí em 2 minutos. Todos vocês, a letra A e a letra B. Tá aqui ela, ó. Bem apagadinha. Dois minutinhos. Oi. Negócio ruim. Pronto? Podemos? Sim. O que foi que você colocou, Isabelle, na letra A? Tudo deve ser feito para preservar a biodiversidade, grande riqueza de fauna e flora do nosso país. Muito bem. Sofia, letra B. Carlos ganhou o ingresso para assistir a peça O Bobo do Rei. Sofia? Sofia, tá me ouvindo? O que você colocou na letra B, Sofia? Tá sem áudio, Flor.
Agora tá com áudio. Tá me ouvindo, Sofia? Sim, Foi o que você colocou na letra B? Da quinta questão, lá na página 171. eu não respondi essa. Tá. Isabelle, o que você colocou? Carlos, menino educado e estudioso, ganhou o ingresso para assistir a peça O Bobo do Rei. Muito bem. Vocês entenderam o que é o aposto e o que é o vocativo, certo? Sim, Tudo ok? sim. Agora a gente vai para um novo assunto. Só introduzir, porque a gente vai fazer isso na próxima aula. Olha aqui, ó. Fonema e letra. Já estudaram? Já conhecem? Sim. Fonema e letra. Aqui. Olha o risco bem no meio da minha tela, olha. Lá no meio da palavra fonemas. Fonemas é o mesmo que letra? Não? Não. Por que não? Não sei. O que é o fonema e o que é uma letra? Letras e fonemas. Letras, sinais gráficos ou símbolos, certo? A letra é a representação gráfica. Fonemas são os sons. Sons que representam estes sinais gráficos. Letra, representação gráfica, é o símbolo gráfico. E os fonemas são os sons, certo? Anotem assim do ladinho. Letras, sinais gráficos, fonemas, sons que representam estes sinais gráficos. Anotem aí do ladinho. Pronto? Pronto. Pronto. Beleza. Próximo. Olha que quando eu vejo essa tá todo riscado, ó. Tá vendo os pontinhos aqui? Quem é esta pessoa, gente? Por enquanto, eu não tô zangada. Tô assim, ó. Tranquila, de paz e amor. Quem é esta pessoa abençoada que está riscando a minha tela? Não é eu. Nem eu. Eu vou te dizer que a ousadia é do tamanho do mundo. Bora lá. Qual é a diferença entre fonema e letra? Os fonemas representam os sons que nós ouvimos. Fonemas, sons. Enquanto as letras representam os sinais gráficos de uma língua. Ao escrever, nós usamos as letras para representar graficamente os fonemas que escutamos. O número de letras e fonemas de uma palavra pode ser o mesmo ou variar. Isso porque algumas letras... Ó, o que ele está dizendo aqui? Eu tenho palavras com... Por exemplo, uma palavra com 4 letras. Letras são as representações gráficas, não é isso? Por exemplo, a palavra hora. Eu tenho quantas letras? Hora. A palavra 4. hora. Hora, de horário, de número. 4. 4 letras. Mas quantos sons eu tenho na palavra hora? 2. 2. Por que 2? O, R, 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 o R, A. São quantos? 3. 3. O que ele está dizendo aqui, ó, o número de letras e fonemas de uma palavra pode ser o mesmo ou variar. Isso porque algumas letras não representam fonemas, que é o caso do H no início das palavras. Ele não tem um som próprio, ele incorpora o som da vogal que está ao lado dele.
No caso da palavra hora, o H incorpora o som do O. Ele não tem um som próprio, certo? Certo. Já outros fonemas podem ser representados por mais de uma letra. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Beleza. Tá aqui, ó. Veja essas palavras como exemplo. Primeira palavra, táxi. Táxi. Quantas letras? 4. Quantos fonemas? T, que é o T, A, ki, si. Quantos fonemas? 5. 5. Eu tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas, porque a representação do fonema do X, nesse sonzinho aqui, eu tenho 2 fonemas. O que si, certo? Hoje. Tenho quantas letras em hoje? 4. Mas eu tenho quantos sons? Quantos fonemas? 3. 3. 3. Por que eu só tenho 3? Porque o H e o O fazem o mesmo som. Porque o H não tem um fonema próprio, ele não tem um som próprio, ele incorpora o da vogal que está ao lado dele, certo? Certo. Beleza. Compra. Compra. 5 letras. 5 6 fonemas. letras. Eu tenho quantas letras? 6 letras. 6 letras. Eu tenho quantos fonemas? 5. 5. Quantos? 5. 5. Eu tinha muita dificuldade para correr fonema, identificar fonema na palavra. Pronto. Ainda hoje. Bora lá. Aqui eu vou abrir bem aqui uma caixinha para mostrar bem aqui uma coisinha para vocês. Olha lá. No caso do compra, né? O som do C é como se fosse um K. O som do OM é esse Ozinho tio. Por quê? É um som nasal. A gente vai ver que algumas consoantes, elas incorporam sons. Essas palavras, principalmente quando eu tenho a vogal com M ou com N, eu produzo um som nasal. Então, esse M ou esse N vai incorporar também esse som da vogal, só que nasal, anasalado. Por isso que aqui, ele não aparece o M como um som, porque ele vai se juntar com a vogal e tornar esse som nasal. Aqui eu tenho aquele dígrafozinho. Lembram que a gente tem um dígrafo consonantal? Que é justamente esse sonzinho porque eu tenho o dígrafo, prestem atenção. O dígrafo eu não tenho 2 letras que formam apenas um som? Lembram disso, não lembram? Quando chega nessa formação de AM, EM, IM, OM, UM ou AN, EN, esse som também se torna nasal. Ó, a nossa aula vai encerrar agora, então eu não vou me delongar nessa explicação para a gente retomar ela no início da outra aulinha, tá certo? Isabelle, você vai aprender. Não é difícil, tá? Os demais já viram esse assunto? Sofia, Alana, Brenda, Samuel? Eu ainda não tinha visto. Pronto. Não é complicado, a gente vai ver eles miuçadinho, tá? E não risquem mais a minha tela.